Comando das Criaturas. Quando pensamos no recomeço do universo da DC no cinema e na televisão, a maioria das pessoas esperava que tudo começasse com Superman ou Batman. Mas James Gunn e Peter Safran decidiram surpreender. O primeiro passo do novo DCU foi dado com Comando das Criaturas, uma animação adulta que se conecta diretamente ao capítulo chamado Deuses e Monstros. Esse projeto marcou a estreia oficial da nova fase da DC, estabelecendo o tom que veremos daqui para frente. Comando das Criaturas tem origem nos quadrinhos de 1980. Nos gibis, era uma unidade militar secreta chamada de Projeto M, que usava soldados transformados em monstros clássicos, como lobisomens, vampiros e até uma espécie de Frankenstein. A ideia era misturar histórias de guerra com terror, algo completamente diferente para a época. Décadas depois, James Gunn pegou esse conceito e decidiu abrir o DCU justamente com essa equipe. Segundo ele, o motivo era simples: os roteiros já estavam prontos e a série serviria como um aperitivo, mostrando ao público o tom do novo universo. Em 2024, a animação estreou no streaming no HBO Max, com 7 episódios escritos pelo próprio James Gunn. Na série, Amanda Waller monta uma força-tarefa de monstros quase como uma versão sombria do Esquadrão Suicida. Entre os personagens estão Eric Frankenstein, a noiva, o radioativo Dr. Fósforo, o robô recruta e até o esquisito Doninha, que já tinha aparecido em Esquadrão Suicida. Com um elenco de vozes de peso, incluindo David Harbour, a produção mesclou humor ácido, violência gráfica e uma boa dose de emoção. O tom da série segue a marca registrada de Gunn, personagens quebrados, com traumas e fragilidades, que ainda assim encontram algum sentido em lutar juntos. A crítica destacou justamente isso, elogiando como a animação consegue ser brutal e engraçada, mas também trazer momentos de coração. No Rotten Tomatoes, a primeira temporada alcançou índices altíssimos de aprovação, com comentários que chamavam a série de violenta, hilária e comovente. Houve também quem questionasse se essa era a melhor porta de entrada para um amplo universo, mas no geral a recepção foi positiva. Comando das Criaturas faz parte do capítulo Deuses e Monstros, anunciado oficialmente em janeiro de 2023. Esse primeiro capítulo do DCU mistura produções sobre figuras grandiosas como Superman e Supergirl com personagens mais obscuros e monstruosos, como o próprio Comando das Criaturas e o Monstro do Pântano. A ideia é mostrar que o novo universo da DC vai abraçar tanto o lado épico quanto o lado sombrio de suas histórias. Com isso, a estratégia de Gunn e Safran fica clara: usar diferentes formatos, como animação, séries e cinema, para construir um universo conectado, mas com liberdade de tons e estilos diferentes. Comando das Criaturas pode parecer uma escolha estranha para começar, mas acabou se tornando a mostra perfeita de que o novo DCU não vai ter medo de ousar. Superman. Superman, dirigido e escrito por James Gunn, é a segunda produção do DCU dentro do capítulo 1, Deuses e Monstros. O filme introduz David Corenswet como Superman e Nicholas Hoult como Lex Luthor. A produção explora equilíbrio entre duas origens de Clark. De um lado, sua herança kryptoniana ligada a Jor-El e Lara. Do outro, a criação humana recebida de Jonathan e Martha Kent. O conflito central está justamente em como ele une essas duas identidades para se tornar o Superman. O filme também introduz Krypto, o cão superpoderoso inspirado no cachorro real do diretor Gunn, que influenciou a visão do personagem no roteiro. Visualmente, o filme aposta em cenários grandiosos. Algumas cenas foram gravadas no Ártico para retratar a Fortaleza da Solidão de forma fiel, com um ambiente bonito e isolado. Também houve gravações nos Estados Unidos, unindo boas locações, efeitos visuais de ponta e uma edição que equilibra ação, drama e momentos mais pessoais. O elenco de apoio inclui personagens clássicos e novos que ajudam a compor o universo. Além de Lois, Luthor e Superman, há Jimmy Olsen, Mulher Gavião, Senhor Incrível, Metamorfo, Lanterna Verde, Eve Taskmaster, Jonathan e Martha Kent. E aí tem mais alguns outros. O filme também traz a Supergirl, interpretada por Millie Alcock, no final, que serve como uma ponte para os futuros filmes dentro do novo DCU. Nas bilheterias, Superman foi um grande sucesso mundial, arrecadando cerca de 615 milhões de dólares e se tornando um dos filmes de super-herói mais lucrativos de 2025, superando outros longas solos do herói. A crítica, em geral, também recebeu bem o filme, destacando o tom esperançoso e carismático, as atuações, os visuais e a forma como o novo universo foi apresentado. Por outro lado, alguns apontaram em que certos momentos a história ficou sobrecarregada com personagens e elementos demais, o que acabou desviando o foco principal da trama.
Superman serve não só como um filme solo, mas como uma peça central para a estratégia da DC Studios, lançamento de vários projetos inteligentes, construção de um universo com tons diferentes e uso de personagens secundários para estabelecer expectativas do que vem pela frente. Supergirl, por exemplo, e outros heróis como Lanterna, Mulher Gavião e o Senhor Incrível já estão posicionados para fazer parte desse mundo maior. Seja pelas cenas de ação, pelo visual grandioso ou pelo lado emocional de Clark, tentando equilibrar aí suas duas identidades, o filme mostra que este novo começo do DCU vai além do básico. A ideia é resgatar o ideal de esperança do Superman, mas de um jeito moderno e conectado com o público de hoje. Pacificador. Pacificador começa como uma série spin-off de Esquadrão Suicida de 2021, seguindo Christopher Smith, interpretado por John Cena, após os eventos daquele filme. A primeira temporada foi lançada em janeiro de 2022 no antigo universo da DC e mostrou o Pacificador lidando com um esquadrão da Argus numa missão contra criaturas insetoides chamadas borboletas, ao mesmo tempo em que enfrenta seus próprios traumas e o legado conturbado de seu pai, o Dragão Branco. Quando James Gunn e Peter Safran assumiram a DC Studios, anunciaram um relacionamento mais amplo do universo, chamado DCU. Nesse processo, o Pacificador foi escolhido para continuar, mas precisava alinhar sua história com um novo universo. O ponto de virada veio na segunda temporada, ambientada após os eventos do filme Superman, o que coloca a série já dentro da nova continuidade do DCU. Gunn explicou que quase toda a primeira temporada será considerada canônica para o DCU, com exceção de uma certa cena, a aparição da Liga da Justiça original no episódio 8 da primeira temporada, que foi trocado. No episódio 1 da segunda temporada, há uma retrospectiva que redefine aquela cena, removendo os heróis da Liga da Justiça que apareciam, como Superman, Aquaman, Flash e Mulher Maravilha, e substituindo-os por um novo grupo desse novo universo, a Gangue da Justiça, que inclui personagens já apresentados ou confirmados no DCU, como Superman, Supergirl, Lanterna Verde, Mulher Gavião e Senhor Incrível. Com tudo isso, Pacificador serve de ponte entre o antigo universo de Snyder e o novo James Gunn, mantendo muitos elementos, mas corrigindo ou descartando momentos que não se encaixavam mais. A série permanece importante porque introduz elementos, personagens e conexões que agora fazem parte do DCU, consolida laços com Superman e Comando das Criaturas e mostra como Gunn está lidando com continuidade, não apagando tudo, mas ajustando para que o universo fique coerente aos olhos dele. Supergirl! O filme Supergirl será lançado em 26 de junho de 2026. A atriz Millie Alcock interpreta Kara Zor-El, a Supergirl, num papel mais sombrio e emocional do que as representações mais leves que já vimos. O roteiro é de Ana Nogueira e a direção de Craig Gillespie. A adaptação é baseada na minissérie de 8 edições Supergirl Woman of Tomorrow. Na HQ, Kara vive uma vida difícil antes de chegar à Terra. Ela passa os primeiros 14 anos de sua vida em um pedaço de Krypton que se desprendeu e testemunha tragédias, morte e destruição ao seu redor. Isso a torna uma Supergirl menos inocente. A trama original começa com Kara Zor-El comemorando seu aniversário de 21 anos em um bar espacial, cansada de viver à sombra do primo Superman, ainda definindo quem ela é por si só. Ela encontra uma jovem alienígena chamada Ruth, cujo planeta foi destruído e ela deseja vingança contra o responsável pela morte de seu pai. Kara inicialmente se recusa a ajudá-la, mas acaba envolvida quando há consequências trágicas de um encontro com esse vilão. E a partir daí se desenrola uma jornada espacial intensa em que ela e Ruth viajam por mundos diferentes, enfrentam desafios, questionamentos morais, momentos de poder e fraqueza, incluindo quando certos planetas têm sol vermelho e limitam poderes kryptonianos. Para o filme já confirmado, há algumas adições que não estavam na HQ original ou que eram apenas ideias iniciais. Por exemplo, Lobo, interpretado por Jason Momoa, será parte do filme, embora ele não apareça na HQ como personagem principal da história. Essa inclusão deve servir para dar mais peso, ação e dinâmica cósmica ao enredo. Também se sabe que muitos dos temas centrais da HQ serão mantidos, como vingança, justiça, identidade, culpa, poder e sacrifício, embora a estrutura narrativa possa ser adaptada, o que pode implicar cortes ou ajustes em cenas para funcionar no filme. Em resumo, Supergirl promete ser uma versão mais crua, cósmica, emotiva e mais sombria da heroína. O filme pretende manter os elementos fundamentais da HQ, como a Kara traumatizada, a jornada espacial e a aliança com Ruth, e o vilão Crane. Enquanto também sofre ajustes para o cinema,
com adições como o lobo, momentos visuais maiores e uma exploração de quem ela é longe do Superman. Lanternas! A série dos Lanternas do DCU, prevista para estrear na HBO Max no início de 2026, é um dos projetos mais aguardados do novo universo cinematográfico da DC. Composta por 8 episódios, a série segue os Lanternas Verdes Hal Jordan e John Stewart em uma investigação de assassinato em Nebraska, que revela mistérios mais profundos e ameaças cósmicas. O tom da série será mais sombrio e realista, o que difere do que esperávamos dos Lanternas, inspirado em dramas como True Detective, com foco na investigação e nos dilemas pessoais dos personagens. Há aparentemente uma trama de rua com elementos cósmicos. Com filmagens concluídas em julho de 2025, Lanternas promete expandir o universo do DCU, explorando o lado mais humano e complexo dos Lanternas Verdes, enquanto enfrentam ameaças terríveis e misteriosas. Homem do Amanhã! James Gunn anunciou oficialmente o filme Homem do Amanhã, com lançamento previsto para 9 de julho de 2027. David Corenswet Sweet retorna como Superman e Nicholas Hoult como Lex Luthor. O filme promete explorar a relação entre os dois, que precisarão unir forças contra uma ameaça maior, trazendo ação, drama e construção de personagens. A história do filme se inspira nos quadrinhos clássicos. Clark é confrontado por Lobo, um caçador alienígena, durante um ataque a Star Labs. Rude, agora com habilidades de drenar energia, se transforma num parasita e ameaça Metrópolis. Superman e o Caçador de Marte tentam detê-lo, mas o caçador se sacrifica e Clark perde seus poderes temporariamente, recorrendo à ajuda de Luthor para restaurá-los. Luthor e Superman, com o Lobo, elaboram um plano para derrotar o parasita, que envolve sacrifícios, traições, mas no fim o parasita se sacrifica, salvando a cidade. No desfecho, Superman e o Caçador de Marte refletem sobre a sobrevivência de suas espécies e a existência de outros kryptonianos e marcianos. Esse filme deve conter algumas adaptações e contar com a participação também de outros heróis, como a Gangue da Justiça, talvez Pacificador, entre outros. Essa é a continuação direta do primeiro filme do Superman e o mais longe do que sabemos até agora.